Olá, eu sou Val Teixeira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. Você sabe o que é depressão? Não. Depressão não é uma tristeza profunda. Depressão é o acúmulo de raivas. E você sabe por quê? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. Embora a depressão ela se manifeste como uma tristeza profunda, na verdade, ela tem outra causa. A tristeza profunda, ela é um dos sintomas, assim como existem outros sintomas também, que podem ser o desânimo, alteração de percepção, a pessoa sempre tem uma percepção distorcida da realidade, alteração do apetite, ou ela perde apetite, por isso ela tem perda de peso, ou ela se entrega numa compulsão alimentar e ela vai ter ganhos de peso. Ela pode ter alterações do sono, são pessoas que têm insônia, que ficam agitadas, que começam a emagrecer, começam com aquele aspecto envelhecido em função do não dormir, ou também podem ter pessoas que se entregam para o sono, né? Que dormem o dia inteiro, são pessoas que às vezes não têm condições nem de se levantar para tomar banho, para se alimentar, permanecem na cama a maior parte do tempo. Existem pessoas que têm trocas de turno, né? Então dorme durante o dia e fica acordado durante a noite. Podem aparecer também pensamentos suicidas, enfim. A depressão ela tem uma série de sintomas, alguns muito conhecidos da gente já. Mas o que ninguém entende é que a tristeza ela é só um sintoma, ela não é a causa da depressão. A causa da depressão está lá atrás, está lá no passado dessa pessoa. É o acúmulo de raivas que vem de uma não autorização de seguir para a vida. São pessoas que não foram autorizadas a pegar a sua vida, fazer o seu caminho, seguir o seu destino. São pessoas que tiveram seus sonhos meio que interrompidos. A gente fala que são pessoas que vivem o projeto de outras pessoas. Talvez por terem ficado presas em alguma dinâmica onde fizeram essa pessoa acreditar que ela não poderia, que ela seria ingrata se ela deixasse a família para trás ou se ela fizesse o que ela gostaria de fazer. Enfim, alguma questão que fez com que essa pessoa não se autorizasse a seguir o seu caminho. Lá atrás, quando criança, ela não foi autorizada pela família, pelos responsáveis, e hoje, enquanto adulta, ela continua não se autorizando. E o que acontece quando a gente fica preso numa história que não é a nossa? O que acontece quando a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, que não é o lugar onde eu gostaria de estar? Isso gera raiva. Então, a depressão, quando alguém chega até meu consultório com a queixa de depressão, eu entendo que eu vou ter que olhar muito além dessa depressão, porque existe raiva. Só que quando a gente fala isso, né, é o acúmulo de raiva, é muito difícil a pessoa assumir que ela sente raiva. A primeira coisa que vem, geralmente a primeira resposta, mas eu não tenho raiva de nada, eu não tenho raiva de ninguém, ao contrário, eu sou uma pessoa que perdoa muito fácil, eu sou uma pessoa que aceita as coisas com muita facilidade. Talvez a sua raiva já seja disso, de aceitar as coisas com muita facilidade, porque lá atrás você já aceitou e você definiu toda a sua existência agora em aceitar as coisas com muita facilidade. Isso dá raiva, porque quando a gente abre mão dos nossos projetos, quando a gente abre mão das nossas essências, dos nossos sonhos, provavelmente isso vai dar raiva. E é aí que eu preciso entender. Então, quando alguém chega, essa depressão, assim como todas as outras doenças, ela é o pedido de socorro que essa pessoa veio trazer. Ela veio em busca de cura devido à depressão, mas a depressão não é a causa da infelicidade dela ou da tristeza dela. Portanto, quando uma pessoa chega com depressão no meu consultório, o primeiro passo é olhar para o passado. Aliás, tem muito essa fala, né? Depressão é quando a pessoa está presa no passado, ansiedade é quando a pessoa está no futuro. Mas a depressão pede justamente isso, que a gente olhe para o passado para a gente entender a nossa causa, o que nos mantém nesse processo e trazer isso para o presente. A depressão, ela realmente está acontecendo aqui no presente.
mas ela tem uma causa lá no passado. Então a gente precisa entender que dor é essa. O que é que aconteceu que não te autorizou? É isso que a gente precisa ver. Aonde você foi desautorizado a viver? O que fizeram você acreditar sobre você mesmo? Qual a imagem que fizeram você ter sobre a sua realidade, as suas necessidades e as suas competências? Ah, tá, mas e quando é a criança? O que uma criança tem de passado para ela apresentar uma depressão? Porque sim, crianças têm depressão também. Mas dentro de uma visão sistêmica, que é a que eu compartilho, toda criança ela é a representação de um sistema familiar. Essa criança ela não desenvolveu uma depressão por si só. Ela está trazendo até essa família um grito de alerta. Olhem para vocês. Olhem para essa dinâmica. As crianças, elas são fiéis aos seus pais. Elas são muito leais e por lealdade, por amor a essa família, elas vão desenvolver distúrbios, transtornos ou qualquer outra necessidade para que essa família olhe para ela, para que essa dinâmica seja avaliada, seja modificada, seja cuidada, porque provavelmente essa dinâmica já vem se repetindo desde o passado de novo. Então, o passado, ele realmente é muito presente dentro da depressão. É por isso que, às vezes, a depressão ela é tão incompreendida. É muito comum a gente ouvir pessoas falando assim, depressão é frescura, é falta do que se preocupar. A pessoa tem uma vida boa, tem um trabalho bom, ganha bem, tem uma casa boa, tem uma família tranquila, os filhos são saudáveis. Não existe motivo para ter depressão. Não existe mesmo. Não existe motivo aqui no presente, mas a causa da depressão, o que eu falei? Está lá no passado, não está aqui no presente. Tá, mas e quando a depressão aconteceu depois de um fato isolado? Foi um acontecimento, um acidente, um assalto, a perda de um emprego, qualquer outra situação que colocou essa pessoa em estado de alerta ou no estado de luto e depois dessa situação, depois desse acontecimento, a pessoa nunca mais retornou o que ela era. Ela entrou no estado de depressão. Pode ser? Pode ser também. Mas o que acontece com essa pessoa? É aqui no presente? Vamos dar uma olhadinha? Se for só aqui no presente, aconteceu um fato isolado, aconteceu alguma situação trágica, uma morte, uma perda drástica, essa pessoa ela entra num processo de luto, ela entra num processo de reestabelecimento. Ela vai se recuperar, ela vai passar por um período de ansiedade, um período de tristeza, um período de preocupação excessiva e depois de um tempo ela começa a centralizar e ela começa a voltar à vida que ela tinha antes. Ela consegue pegar todo esse acontecimento novo e dar continuidade. O que faz com que uma pessoa não consiga fazer isso? São as pessoas que estão presas novamente lá naquela época onde diziam para ela que ela não era capaz, quando diziam para ela que ela não tinha condições de fazer, que ela era frágil ou que ela não era uma pessoa com muitas habilidades, enfim. Foi lá atrás que definiram o perfil dessa pessoa, ela acreditou e ela se mantém fiel. Então, todas as vezes que ela se depara com uma situação, ela volta lá naquela criança, aquela criança desamparada, aquela criança que não tem condições de ir sozinha, ela não tem condições de seguir a vida dela sozinha, ela precisa de pessoas para tomar conta dela. O depressivo, ele faz o quê? Ele vive sempre esperando a ajuda de alguém. Alguém tem que ir lá para perguntar se está bem, para levar comida, porque senão ela não tem vontade de fazer a comida para ela. Às vezes ela não quer sair, é sempre alguém que vai lá buscar, levar ela para passear, levar para casa dos filhos ou dos amigos, levar de volta. Ou seja, é novamente aquela pessoa voltando lá naquela dinâmica do passado em que ela era dependente, que ela precisava de alguém para tomar conta dela, de alguém para pegar na mão dela e para dar o caminho que ela precisaria continuar, porque sozinha ela não foi autorizada a ir. Então são pessoas que com acontecimentos drásticos ou sem acontecimentos drásticos, são pessoas que estão sempre esperando a autorização de alguma outra pessoa, porque por si só
ela não dá conta de ir. Tá, então visto que a gente já sabe disso, então quer dizer que eu não preciso de medicação? Olha, não é bem assim. Todas as doenças, a partir do momento que elas se manifestaram no seu corpo, agora elas se tornaram uma doença. Elas precisam de medicação, sim. Alguns casos de depressão não é nem indicado ainda a medicação. Tudo bem, mas desde que isso venha de um psiquiatra, desde que isso tenha um acompanhamento. Então, quando a pessoa já passou por um psiquiatra, a pessoa já tem indicação de remédios, de todo um tratamento farmacológico, precisa sim dar continuidade. Mas lembrando que os remédios, eles vão atuar no sintoma da depressão. Então, o remédio vai mexer na tristeza que aquela depressão te mostra, mas ele não vai mexer na causa da depressão, porque para isso é você. Então, você vai ter que olhar para você, criança, vai ter que olhar para suas dinâmicas familiares, vai ter que olhar para onde isso tudo aconteceu. Enquanto a medicação age, tirando esses sintomas, te dando o ânimo necessário para você dar continuidade na vida, a psicoterapia ou tratamento de autoconhecimento, seja qual for que você escolher, esse sim vai trazer luz àquilo que você precisa. Então, a junção do remédio com a terapia, agora sim você tem condições de olhar para você, de olhar para esse passado, de entender aonde eu estou presa, para que eu permaneço presa nesse lugar, pegar toda a sua bagagem necessária e dar continuidade. E agora sim fazer o seu caminho. A nossa existência, ela só tem sentido se a gente entender que existe um futuro. Todas as vezes que eu fico presa ao passado, eu não dou continuidade, eu não faço a minha vida existir, eu não honro a vida que eu herdei. A depressão é justamente isso, eu não tenho condições de ir para frente, eu não tenho condições de honrar a vida que eu herdei, justamente porque eu vivo o projeto de outras pessoas, realizo o sonho de outras pessoas, portanto, a minha vida não aconteceu até agora. Ok? Ficou claro isso para vocês? A depressão existe, ela é grave sim, porque ela pode tomar rumos que a gente não gostaria, inesperados e às vezes até mais sério do que a gente imaginava que estava, mas ela tem sim como a gente sair. O importante é a gente dar as mãos para a gente mesmo, a gente acolher a nossa necessidade e a gente ter coragem de olhar para a nossa história. Para dessa história a gente fazer o nosso caminho. Ok? Foi útil para vocês esse assunto? Então, para quem tiver interesse, me acompanhe aqui no canal. Esse conteúdo também está em formato de podcast no Spotify e no Google Podcast. Ok? Até mais!